A Noiva Fantasma. Em uma vila isolada e remota, cercada por colinas nebulosas e florestas densas, circulava uma lenda que atravessava gerações. Era a história da Noiva Fantasma, uma mulher misteriosa e assombrada que, dizem, jamais encontrou paz. Ela vagava pelas noites silenciosas, sua figura translúcida coberta em um vestido de noiva branco e envelhecido. Seu nome era Isabela, e sua tragédia ficou marcada para sempre no coração da vila. Décadas antes de se tornar uma lenda, Isabela era a jovem mais amada de sua aldeia. Nascida em uma família humilde, sua beleza radiante e sua personalidade gentil conquistavam o respeito e a admiração de todos. Seu sorriso iluminava até os dias mais sombrios, e sua bondade era famosa entre os aldeões. No entanto, apesar de todas as atenções que recebia, seu coração pertencia a apenas um homem: Arthur. Arthur era o herdeiro de uma família influente na vila. Filho único de pais prósperos, ele cresceu rodeado de luxos que os outros só podiam sonhar. Embora seu charme e carisma o fizessem desejado, havia uma ambição insaciável dentro dele. Ele não queria apenas ser o mais rico da aldeia. Ele sonhava em conquistar cidades distantes e reinos maiores. Ainda assim, entre as festas e viagens de negócios, Arthur e Isabela desenvolveram um relacionamento profundo. Eles cresceram juntos, e Arthur, por um tempo, parecia retribuir o amor incondicional de Isabela. Quando Arthur finalmente a pediu em casamento, a vila inteira se alegrou. A data foi marcada e os preparativos começaram. Seria o casamento do século. O grande dia chegou. A vila estava enfeitada com flores frescas, fitas coloridas e lanternas penduradas por todo lado. A igreja local, um pequeno edifício de pedra, estava decorada de forma magnífica. Os sinos tocavam pela colina, e todos os aldeões se reuniram para celebrar. Dentro da igreja, Isabela estava deslumbrante. Vestia um vestido branco que ela mesma costurou ao longo de meses, bordado com rendas delicadas e pérolas. Seu véu era longo, flutuava atrás dela. O coração de Isabela batia acelerado, uma mistura de felicidade e nervosismo. Ela havia sonhado com aquele momento durante toda a sua vida. Mas enquanto a noiva aguardava no altar, uma tensão começou a crescer entre os convidados. Arthur não estava lá. Minutos se passaram, e cochichos de nervosismo começaram a surgir no ar. Os pais de Arthur, visivelmente tensos, conversavam entre si, enquanto os padrinhos tentavam manter a calma. Os minutos se transformaram em horas. Finalmente, a verdade veio à tona. Arthur havia fugido. Sem aviso, ele partiu no dia anterior para uma cidade distante em busca de fortuna e poder. A promessa de amor eterno havia sido quebrada. O choque percorreu a vila como um trovão silencioso. Isabela, incapaz de suportar a humilhação e a dor, saiu correndo da igreja com seu vestido de noiva. Os convidados, perplexos e tristes, assistiram enquanto ela corria pela estrada que levava à floresta densa nos arredores da aldeia. Por dias, ninguém sabia onde Isabela estava. A floresta era um lugar sombrio, repleta de árvores antigas e sombras assustadoras. O temor tomou conta da vila, e logo organizaram uma busca. Depois de dias de procura, seu corpo foi finalmente encontrado nas profundezas da floresta, junto a um rio escuro e silencioso. Ela estava deitada no chão, ainda com o vestido de noiva, e uma expressão de dor profunda. Seus olhos estavam abertos e fixos no céu, pareciam pedir por algo que nunca chegou. Isabela morreu sozinha, abandonada e traída. Pouco tempo depois de sua morte, começaram os relatos. Na primeira noite de nevoeiro após seu enterro, um jovem aldeão voltava para casa ao cair da noite. A estrada que cruzava a floresta era sempre temida à noite, mas ele não esperava o que veria naquele dia. Enquanto caminhava, ele viu uma figura parada no meio do caminho. Era uma mulher, de pé, imóvel, vestida com um longo vestido branco. A princípio, ele pensou que era uma pessoa perdida, ou talvez uma viajante. Mas quando se aproximou, ele ficou paralisado de medo. A mulher estava com o rosto coberto por um véu, mas ele podia ouvir seus soluços.
Seu vestido de noiva estava sujo e desgastado, como se ela estivesse vagando por muito tempo. Quando ele a chamou, ela não respondeu. Simplesmente desapareceu na névoa, deixando o jovem em estado de choque. A notícia rapidamente se espalhou. A noiva fantasma havia sido vista. E logo, outros moradores começaram a relatar encontros semelhantes. Uma mulher pálida, sempre vestida com um vestido de noiva, vagando pelas ruas e pelas florestas à noite, como se estivesse à procura de algo ou alguém. Anos se passaram e a lenda da noiva fantasma apenas crescia. Arthur, que havia fugido e feito fortuna em terras distantes, retornou à vila após saber da morte de seus pais. Ele estava diferente. A riqueza não havia trazido a felicidade que ele tanto buscava. Enquanto isso, sua alma estava corroída pela culpa e pelo arrependimento de ter abandonado Isabela no dia do casamento. Arthur começou a ser atormentado por pesadelos. Sonhava constantemente com Isabela, seu rosto distorcido pela dor, seu corpo coberto em um vestido de noiva sujo. E então, certa noite, ele a viu de pé em frente à sua porta. O vento assoviava pelas janelas e o frio preenchia a casa. Quando Arthur abriu a porta, Isabela estava ali, exatamente como em seus sonhos. Seu véu cobria o rosto e ela levantou lentamente a mão em direção a ele. Sem palavras, Arthur caiu de joelhos, implorando por perdão, mas era tarde demais. No dia seguinte, ele foi encontrado morto em sua cama, com o rosto contorcido pelo terror. Mesmo após a morte de Arthur, a noiva fantasma continuou a ser vista, especialmente em noites de nevoeiro. Sua presença era um sinal de tragédia, e aqueles que cruzavam seu caminho sentiam o peso de sua dor. Alguns acreditam que Isabela nunca descansará, pois seu espírito foi aprisionado pela traição de Arthur, e agora ela vaga eternamente, em busca de algo que jamais encontrará.